Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que os irmãos estão, que você está assistindo. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar aqui, lecionando essa lição ou essas lições, e hoje nós teremos como tema dízimo, expressão de fé. É uma série de pelo menos 4 lições, falando somente sobre dízimos. E a gente vai conversar um pouco aqui a respeito desse assunto que, a meu ver, é tremendamente importante. Tem tido algumas versões, alguns pensamentos, e a gente vai trabalhar essa questão, pelo menos nesse momento aqui. Nós vamos falar sobre esse tema, que é dízimo, expressão de fé. Mas a gente também vai poder falar sobre outros assuntos ligados à questão do dízimo. São as lições que se seguirão. Então a gente vai ter dízimo, expressão de obediência, dízimo, expressão da graça, e também dízimo, expressão de generosidade. Eu quero, então, ler com você o que está em Levítico, capítulo 27, no verso 32, que diz assim: o dízimo será santo ao Senhor. Então, é o que está lá em Levítico. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê toda a iluminação necessária e sabedoria para a gente aprender aqui a respeito desse assunto. Oremos. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez nós estamos estudando uma lição tão preciosa, falando sobre mordomia, e nesses 4 domingos, incluindo hoje, nós falaremos aqui sobre a questão do dízimo, e pedimos a Deus a orientação do Senhor, para que cada palavra, cada leitura bíblica possa, de fato, demonstrar a Tua vontade sobre nós e para nós. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos esclarecer aqui alguns detalhes, dizendo inicialmente que o dízimo foi algo ou é algo que nós encontramos no Antigo Testamento. Segundo alguns especialistas, alguns estudiosos, não era somente os judeus que praticavam o dízimo. Havia outras religiões, outros grupos religiosos até mais antigos do que o judaísmo, em que eles praticavam o dízimo. Então, alguns homens ou mulheres levavam ao seu Deus, ao seu líder religioso e entregava ali o seu dízimo. Essa prática também iniciou no meio do povo judeu, e aqui a primeira referência que nós encontramos é Abraão, que faz uma entrega do dízimo de tudo quanto ele alcançou, ele faz a Melquisedeque, rei de Salém, o rei de paz. A gente vai ver isso aqui um pouquinho à frente. Fazendo uma leitura inicial da lição, diz assim: em Gênesis 14, 20, temos a primeira referência ao dízimo na Bíblia. O fato se dá cerca de 430 anos antes de a lei ser dada a Moisés do Sinai. O dízimo, portanto, precede a lei. Isso é claro, é verdade. Não sabemos quanto tempo se passou entre a ida de Abraão para Hebrom
e a guerra dos 4 reis contra os 5, contra 5. O fato é que Abraão já estava habitando em Canaã o tempo suficiente para ter granjeado respeito e confiança ali naquela região. Há uma batalha, né, que ficou denominada como a Batalha dos Reis, ali, e onde Abraão ele sai vitorioso. E como ele sai vitorioso, ele, juntamente com seu sobrinho Ló, ele leva toda a riqueza, todo o despojo, e quando ele vai voltando para casa, ele encontra o sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque, rei de Salém, ou rei de paz. Nesse momento, Abraão, que estava agora sendo o detentor de toda a riqueza e de todo o despojo que ele havia alcançado, diz o texto que Abraão entrega o dízimo de tudo. Veja que ainda não havia uma lei, não havia nada que obrigasse Abraão a entregar o dízimo, mas Abraão entrega. Possivelmente, já era uma prática das pessoas, porque havia um sacerdote, já era uma prática comum do sacerdote receber dízimos, ou também Abraão fez a semelhança de outros povos, de outras religiões que já faziam naquela ocasião. O fato é que Abraão ele entrega todo o dízimo, e a palavra dízimo quer dizer 10% daquilo que ele recebeu, ele entrega ao Melquisedeque. E agora, um fato muito interessante e importante é que Abraão ele entregou o dízimo a Melquisedeque, ele entregou em gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus havia lhe dado. Então, é importante registrar isso por duas coisas. Primeiro, porque Abraão não deu o dízimo para obter bênçãos. Não foi isso. Abraão ele deu o dízimo porque ele havia recebido as bênçãos de Deus e ele, então, em reconhecimento, em gratidão, o dízimo ali na visão de Abraão era uma gratidão. Então, como gratidão, ele entrega o dízimo. E um outro fato também é que, mesmo não havendo uma regra, uma lei que entre o povo judeu que especificasse isso, Abraão entregou o seu dízimo. Então veja que o dízimo ele no Velho Testamento ele vai além da lei, ele precede a lei, ele é antes da lei, né? Então não é só uma questão de entrega para cumprir uma obrigação, mas antes da lei ele entrega e ele o faz como gratidão, ao contrário do que muita gente hoje contribui, né? Alguns contribuem cumprindo uma obrigação, mesmo com a vida toda errada, mas cumpre uma obrigação. São assuntos que a gente vai falar posteriormente. E alguns até entregam a sua contribuição na igreja, fazendo uma espécie de negociação, né? Então, alguns pastores, olha, quem dá mais recebe mais, quem dá menos recebe menos. Isso aí é uma forma errada da gente pensar sobre a contribuição, mas a gente vai ver isso
um pouco à frente. Bem, dízimo, uma questão de fé. Veja que nós estamos falando dízimos na perspectiva do Antigo Testamento, tá certo? Dízimo aqui na perspectiva, na visão do Antigo Testamento. Dízimo, uma questão de fé. Não foi por acaso que o primeiro dízimo mencionado na Bíblia foi o de Abraão, pois ele é reconhecido como o pai da fé, o pai dos que creem. O dízimo está ligado à fé. Também não é por acaso que o primeiro dízimo mencionado na Bíblia tenha sido entregue a Melquisedeque, pois o rei de Salém, segundo o autor, é um protótipo de Cristo. Na sua oração, versos 19 e 20, glorificando a El Elyon, Melquisedeque declara duas verdades teológicas que estão na base da doutrina bíblica da mordomia. El Elyon, o Deus Altíssimo, não se trata de uma referência geográfica ou anatômica em relação a Deus, mas uma declaração da santidade, da perfeição moral de Deus. O possuidor dos céus e da terra é o dono, o Senhor de tudo quanto existe, quer na esfera celestial, os poderes morais e espirituais, quanto na terra, os poderes cósmicos que a governam. Então, nesse pensamento, nessa ideia aqui, a gente contribui, a gente oferta, e foi assim como Abraão entregou seus dízimos, como gratidão por aquilo que Deus havia dado a ele, pela vitória alcançada, mas também porque Abraão tinha o reconhecimento, o conhecimento, ou a certeza de que se algo veio para ele é porque Deus que havia concedido. Então, tudo é de Deus. Então, tudo é de Deus, não é somente os nossos 10%. Os 100% é de Deus. A nossa vida é de Deus, a nossa família é de Deus, a nossa casa é de Deus. Você não tira somente uma parte, ou não acha que somente uma parte é de Deus. Não, toda a nossa vida é de Deus. Então, esse era o conhecimento de Abraão. Deus era o Senhor dos céus, da terra, Deus era o Senhor da família dele, dos bens materiais que ele tinha. Tudo pertence a Deus. Então, o que nós devemos entregar para Deus? Tudo. Tudo. Então, esse é um primeiro ponto que Abraão e o autor faz referência. Em segundo lugar, El Elyon é quem nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Deus nos faz mais que vencedores por aquele que nos amou. Ao entregar prontamente os seus dízimos, Abraão está demonstrando que sabe quem lhe deu tão expressiva vitória. A fé é a visão do invisível, é o alcance do inatingível. O que tomou o dízimo de Abraão aceitável, o que tornou o dízimo de Abraão aceitável, não foi o valor que ele trazia nas mãos, mas a fé que ele trazia no coração. Isso é algo fantástico, porque veja que Abraão ele entregou para Deus, né, e no caso ali o sacerdote Melquisedeque, ele entregou o dízimo, mas entregando ali o coração. E eu vou repetir aquilo que eu falei no início. Abraão deu o dízimo para glorificar a Deus pela vitória, não para ter vitória. Vou repetir. Abraão entregou o dízimo para glorificar a Deus pelas vitórias e não para ter vitórias. Eu posso até acrescentar aqui que Abraão entregou o dízimo porque ele tinha absoluta convicção
de que a sua vitória, as suas vitórias e tudo que ele alcançou não pertencia a ele, mas pertencia a Deus, pertence a Deus. Então, essa foi a base para que, de fato, Abraão entregasse ali o seu dízimo. O outro ponto aqui é Cristo, o alvo da fé. Esse ponto aqui eu vou suprimir nessa lição, porque nós vamos abordar isso numa outra lição lá na frente. O autor, na minha opinião, ele não deveria ter, na minha opinião, não deveria ter introduzido aqui, agora, esse ponto. Mas eu quero ler somente o que está no finalzinho desse ponto, um parágrafo que diz assim: a mesma causa de fé que movia os fiéis da antiga aliança a entregar os seus dízimos, a fé vinda do Messias prometida é a causa da nossa fidelidade sob a nova aliança. Sim, exatamente. Só que é preciso a gente compreender que o dízimo, que é um cumprimento daquilo que estava na lei, para nós hoje, o dízimo não é uma questão de lei. É preciso compreender isso. Não é questão de lei. Nós não somos mais regidos pela lei de Moisés. Nós não somos judeus, nem pertencemos ao judaísmo. Nós somos cristãos. Então, o dízimo, para nós hoje, não é uma lei. Não é cumprimento da lei. Se a gente fosse entender o dízimo como um cumprimento da lei, a gente precisava cumprir todas as leis que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, não adianta a gente cumprir uma e descumprir outra. Por exemplo, uma pessoa que roubava, a mão era cortada. Né? Se alguém fizesse... Se uma mulher fosse pega em adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então, a lei ficou no Antigo Testamento. Então, o dízimo para nós hoje, ele é um parâmetro. O dízimo nosso é contribuição, é oferta. Então, o dízimo nosso é generosidade. Mas isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente, lá na última lição, quando falamos sobre generosidade. Mas o que eu quero dizer aqui é que, seja como for, ou a palavra que a gente use, é preciso a gente compreender que é por causa da nossa fidelidade para com Deus, a nossa gratidão a Deus. Precisamos ter isso em mente. A nossa gratidão a Deus, a nossa fidelidade a Deus, o nosso reconhecimento de que Deus é tudo na nossa vida, que nós não damos dinheiro para Deus. Não é isso. Deus não precisa de dinheiro. Mas nós entregamos a nossa contribuição para que a obra do Senhor ela continue a prosperar, porque tudo que fazemos requer dinheiro. Então, é preciso a gente compreender isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco à frente, mas eu gostaria de somente deixar isso aqui, que nós fazemos ou entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nossa contribuição, né? Não porque a lei nos obriga, não servimos mais à lei, não estamos mais debaixo da lei, mas nós entregamos porque nós amamos a Jesus, reconhecemos o que ele fez por nós e nós sustentamos essa obra, que é a obra de evangelização, de pregação da palavra de Deus. É preciso compreender isso. O crente que é crente, ele não deixa de fazer essa parte do culto. Para a gente já caminhar, há um texto
uma parte dessa lição que está aqui quando falamos sobre Cristo, o alvo da esperança. Lá também no finalzinho, nós encontramos assim, eu quero ler aqui. Jesus nos diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. Com isso, o mestre queria nos ensinar que devemos colocar o nosso tesouro no céu, para que no céu esteja também o vosso coração. As almas salvas são o tesouro que ajuntamos no céu, por meio dos nossos bens oferecidos para a evangelização do mundo. Cada vez que um cristão entrega o seu dízimo, a sua contribuição, a sua oferta em sua igreja, ele está dizendo de um modo concreto: venha o teu reino. Como Abraão, ele tem os pés firmes na terra, mas a alma demanda os céus. Meus irmãos, isso aqui é tremendamente importante, porque não adianta a gente juntar tesouros nessa terra. E eu diria, não adianta a gente juntar valores, né? Porque os valores desse mundo são diferentes dos valores dos céus, os valores de Deus. E se a gente estiver pensando em juntar dinheiro, claro que a gente precisa ter as nossas economias, é um fato, é uma questão de administração, mas o dinheiro nunca foi pecado, né? A gente sabe disso, mas o amor ao dinheiro é que é o grande problema, porque se a gente fizer do nosso dinheiro um Deus, ou colocar o nosso coração, as coisas vão acontecer apenas a nível dessa terra. Então, eu entendo que, e a Bíblia diz aqui, que a gente precisa juntar tesouros no céu. A juntar tesouros no céu, no meu modo de ver, não é pegar todo o nosso dinheiro e entregar na igreja. Não vejo que é assim. Porque existem coisas que nós precisamos fazer. Existe vida que a gente precisa viver. Então, para a gente ir na padaria, precisa ter dinheiro. Para a gente andar de ônibus, tem que ter dinheiro. Para a gente botar gasolina, tem que ter dinheiro. Então, existe uma vida para ser vivida. Agora, o nosso amor precisa principalmente estar nas coisas do céu, nas coisas do reino. E quando nós trazemos o reino de Deus à terra, Jesus diz: venha a nós o teu reino, é como se a gente nós precisamos dar valor àquilo que é de Deus. Então, a gente contribuir, a gente sustentar a obra de Deus, seja com 5%, com 10%, com 20%, 30%, ou eu já soube de histórias de pessoas que dão até mais do que 60%, 70% para a igreja, para Deus, e deixa o restante para a sobrevivência. Se alguém está fazendo isso, ele está pensando em acumular tesouro no céu. Não porque lá no céu vai ter dinheiro. Lá não vai ter conta poupança. Você não pode mandar dinheiro. Mas o ajuntar tesouro é justamente se desprender das coisas desse mundo, é entender que o valor que a gente precisa dar não são as coisas materiais, mas as coisas espirituais. Então, em outras palavras, nós precisamos sim contribuir para que a igreja ela realize a obra que ela tem que realizar, seja através de missões, através da pregação local, através da manutenção dos cultos, através da organização da igreja. Essas coisas são tremendamente importantes. Então, cada crente
precisa se conscientizar de que ele não deve juntar tesouros na terra, mas sim tesouro no céu. Volto a dizer, não é juntando dinheiro no céu, mas valores, contribuindo para que a igreja realize a obra, e não somente com questões financeiras, mas com a vida, principalmente. Não é? Porque alguém pode pensar, eu vou entregar meu dízimo, e eu cumpri uma obrigação, e pronto, e acabou. E não precisa se dar um bom testemunho, não precisa falar de Jesus, não é nada disso. Né? Jesus disse que se você vai dar a sua oferta e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, vá se entender, depois você vem e entrega. Tá certo? Então, a questão da oferta, a questão da contribuição, precisa ser algo voluntário, precisa ser algo para glorificar a Deus e precisa também ser algo para a edificação da igreja e a pregação do Evangelho. Eu quero já finalizar, porque a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero dizer o seguinte, que pensem os irmãos, pensem vocês, que nós estamos falando sobre dízimo, essa palavra dízimo, que é 10%, numa perspectiva do Antigo Testamento, o início, o começo, né? O fundamento, de onde veio isso? Veio com Abraão. Como eu disse, algumas religiões já praticavam isso mesmo antes de Abraão. É possível também que mesmo pessoas entregassem o dízimo a Melquisedeque, ou a um outro sacerdote, mas marcou a vida de Abraão, porque Abraão ele é o pai da fé, ficou conhecido, é a história do povo de Deus, é o nosso pai da fé, né, como diz a Bíblia. Então isso ficou marcado. Abraão entregou o dízimo em gratidão a Deus, em reconhecimento do que Deus era, do que Deus era para ele e o que Deus é para todos nós. Então é preciso a gente entender isso. Nós vamos encontrar o dízimo depois sendo institucionalizado, sendo colocado na lei como uma questão de lei de fato. Não é? E a gente vai ver isso aí, os pormenores, nas próximas lições. Mas eu gostaria de deixar marcado aqui o fundamento do dízimo começa para os judeus, começam com a ação, né, de Abraão em entregar o seu dízimo. Concluindo, Abraão é chamado o pai da fé, devido à sua obediência em todos os aspectos da vida. Não foi somente com os dízimos. Abraão obedece a Deus. Deus sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão era um homem obediente. Obedecer a Deus era a marca do seu caráter. Aliás, é bom que se diga que o dízimo, a contribuição, é uma das partes da nossa vida. Não é tudo. Tem gente que pensa, como eu disse anteriormente, eu entreguei meu dízimo, está tudo resolvido. Não é assim. E também é preciso compreender que a igreja não pode ficar pensando no membro da igreja somente para ele ser dizimista. Também não é isso. A vida de um membro da igreja, de um cristão, de um servo de Deus, isso vale para todas as igrejas, ele precisa ser um ofertante, mas precisa ter uma vida também digna, com caráter cristão. Obedecer a Deus era a marca do seu caráter. O prêmio da sua obediência foi ser um canal de bênção para todas as famílias da terra. Pela sua obediência a Deus, nós também podemos ser canais de bênção, de salvação para todas as famílias da terra. E uma das maneiras da gente ser canal de bênção para as famílias da terra é através das nossas contribuições, sustentando
a obra de missões, sustentando o trabalho da igreja, sustentando as atividades que a igreja, os projetos que a igreja tem. Assim a gente vai abençoando também as famílias da terra. Eu finalizo aqui essa palavra de hoje dizendo que o dízimo para nós hoje, ele não é, já falei isso, mas vou repetir, o dízimo para nós hoje não é uma questão de lei. De lei, não é. O dízimo para nós hoje é um parâmetro, serve como parâmetro para uma questão de organização, uma questão de administração. É mais fácil a gente se controlar quando a gente já sabe quanto vai ofertar, né? Fica mais fácil. Então, quais são os princípios para a contribuição? E eu finalizo com essa palavra aqui. Quais são os princípios para a contribuição? Primeiramente, é a gratidão. A gratidão. Nós somos gratos a Deus. Principalmente, né, pela nossa salvação. Abraão foi grato a Deus, porque Deus havia lhe dado a vitória. Qual é a nossa vitória hoje? Nossa vitória hoje é a nossa salvação. Além de tanta coisa boa que Deus nos dá, Deus também nos dá a salvação. O outro princípio para a contribuição é a cooperação. Então, veja, meus irmãos, nós como igreja, nós somos cooperadores de Cristo e cooperadores uns dos outros. Então, eu coopero com aquilo que Deus colocar no meu coração para que a obra seja feita. Não se pode pensar, por exemplo, num crente, membro de uma igreja, crente, que passa anos e anos e às vezes não contribui com um centavo para a igreja, né? Não deve ser assim. Ele deve cooperar, deve participar. O reino de Deus, ele é feito de gente, de pessoas que cooperam, que apoiam umas às outras, né? E, em terceiro lugar, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, isso é uma outra lição, mas nós cooperamos, nós entregamos a nossa oferta, dízimo, se você quer chamar de dízimo, de contribuição, se você quer chamar de contribuição, de oferta, se você quer chamar de oferta. Bem, seja qual o nome que você der, é uma questão de generosidade. A contribuição no Novo Testamento, ele é visto como uma generosidade. É algo que vai no coração nosso. Só quem contribui é aquele que é generoso. Aquele que percebe que sem Deus ele não é absolutamente nada. Aquele que percebe que tudo que Deus dá, tudo que ele tem, vem de Deus. Isso é ter consciência da generosidade. É saber que pessoas estão lá nos campos, lá nos países mais distantes, sendo evangelizados porque eu mando a minha oferta. Pessoas são atendidas, que poderiam estar passando fome, mas são atendidas com a cesta básica, com remédio, com o pagamento de conta de luz, com alguma coisa, porque eu estou fazendo a parte. A minha igreja está funcionando, tem ar-condicionado, tem banco para sentar, tem microfone, você pode ficar ali à vontade, isso só acontece porque eu sou generoso. Eu quero ver essa obra indo à frente. Então, é pela generosidade, mas isso a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, irmãos, a compreender verdadeiramente o que é essa questão da oferta. O dízimo, ele teve início com Abraão, depois foi instituído como uma lei, uma obrigação. Mas no Novo Testamento, o dízimo, ele passa a ser um parâmetro para nós. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado por esse estudo
E muito obrigado a Deus por Abraão, que é o nosso pai da fé, e que ele também nos deu, por motivo de gratidão e de reconhecimento de quem era Deus para ele, ele nos deu exemplo da contribuição. Que Deus nos abençoe a cada dia, em nome de Jesus. Amém.